6555. Olá, amigos e amigas. No dia 5 de outubro temos um encontro marcado para transformar o Brasil. Unidos somos mais fortes. 6555. Até 2008, a Polícia Federal, poderíamos assim dizer, apesar de não ter independência, mas ela se comportava e praticava sua atividade policial como instituição de Estado. Depois de 2008, a Polícia Federal passou a ser uma instituição de governo totalmente desassistida, desamparada e com a baixa estima dos seus policiais. Ao ponto de hoje nós reclamarmos para a sociedade que precisamos de uma reestruturação da Polícia Federal. Está no colo do PT. Só depende do PT para ela ser instalada. Olha, a corrupção praticamente é uma pandemia no Brasil, né? Então isso não depende de nenhum instrumento a não ser do povo exigir a punição e a transparência desses julgamentos. Oi pessoal, esse número aqui é o nosso canal de comunicação no WhatsApp. Vamos nos comunicar até o dia 5 de outubro, me adicione. Olha, a Controladoria Geral da União, a exemplo do Departamento de Recuperação de Ativos Ilícitos, né, o DRCI, a exemplo do COAF, aqui no Brasil essas estruturas elas servem mais para instrumentos de governo a justificar que existe uma ação do Estado de combate à corrupção. Mas o que é revelado é que muito pouco do dinheiro desviado dos cofres públicos são recuperados e quase nada desses corruptos e corruptores estão na cadeia pagando ou cumprindo pena. 6555. Delegado protege, o delegado protógenes. Meus amigos e minhas amigas, me dirijo a você com profunda gratidão às diversas manifestações de orações, de fé e proteção que tenho angariado ao longo aí dessa nossa caminhada para transformar esse Brasil. Olha, o Judiciário brasileiro é um poder da República, a exemplo do Poder Legislativo, a exemplo do Poder Executivo. Era um poder que não deveria sofrer nenhum tipo de mazela ou, principalmente, ter um outro instrumento de seu controle. É um poder que, por si só, já justificaria a sua independência, a sua importância na estrutura do Estado brasileiro. Mas essas mazelas de venda de sentença é uma realidade dentro do Conselho Nacional de Justiça e é uma realidade dentro dos próprios jurisdicionados que vão ao Poder Judiciário atrás de justiça, obter justiça e não tem a justiça realizada. E sim, hoje nós temos um manto de injustiça no nosso país. Olha, não existe mais o combate às drogas, o trabalho de prevenção às drogas sem a participação da sociedade, sem a participação da população e principalmente sem a participação da própria imprensa brasileira, porque o helicóptero de cocaína que foi apreendido e alvo de uma operação muito bem sucedida pelos colegas da Polícia Federal só se tornou um escândalo nacional a partir da divulgação do fato e das imagens pela imprensa brasileira. Então, é fundamental o acompanhamento da imprensa brasileira no combate às drogas, é fundamental a participação da sociedade de ver quem é quem nesse jogo político que traz a droga para o país. 6555. Delegado protege, o delegado protógenes. Olá, colegas policiais municipais, chegou a hora de nós nos unirmos para sermos mais fortes. Eu sou o autor da Polícia Comunitária, delegado protógeno da Operação Satyagraha. A aprovação do Estatuto das Guardas Civis Metropolitanas foi um grande avanço. Unidos nós somos mais fortes. 6555. Porque aqui
praticamente o Estado brasileiro está instrumentalizado, né? Então, nós vemos corruptos e corruptores, como o próprio Daniel Dantas, uma figura dessa condenada a 10 anos de cadeia no ano de 2008, ter muito poder, uma estrutura financeira de bilhões e bilhões de dólares fora da cadeia. E, por outro lado, na cadeia, você tem o criminoso comum, o bandido comum, que muitas das vezes é demonizado, como o próprio Marcola, né? Eu costumo até fazer uma pergunta a quem nos assiste: quem é mais perigoso? O Marcola, que está preso na cadeia, aqui no presídio de segurança máxima no interior do estado de São Paulo, ou o Daniel Valente Dantas, que tentou corromper policiais federais e detém bilhões e bilhões de dólares ainda em seu bolso e financiando campanhas políticas? Qual o mais perigoso? Qual o mais nocivo? Eu acredito que não estou aqui pugnando ou protestando pela liberdade do senhor Marcola, que eu nem conheço, né? Eu conheço apenas o histórico dele pela grande mídia brasileira. Ora, mas nós temos 2 pesos, 2 medidas, 2 justiças funcionando diferente no país. Eu creio o seguinte: nós temos 2 opções. Ou o Daniel Dantas tem que fazer companhia ao Marcola, ou o Marcola tem que fazer companhia ao Daniel Dantas. Não há como dissociar um corruptor de um criminoso comum que está condenado indefinidamente. Peço também o seu voto e apoio para o meu companheiro de chapa, candidato a deputado estadual, Átila 65000. Vamos à luta. 30 anos de cadeia para corruptos e corruptores. Sim, até julho de 2008 o governo Lula tinha total independência, reaparelhou a polícia, mas quando a estrutura corrupta passou a bater na sua porta, ele não teve coragem e foi sucumbido por essa mesma estrutura corrupta e deixou a Polícia Federal de se fortalecer, de ser uma instituição de Estado para ser uma instituição de governo, inclusive servir de marreta para determinados inimigos políticos. A imprensa brasileira se comporta, infelizmente, nessa realidade e nesse caos político-democrático que vive hoje o Brasil, com sucessivos escândalos acontecendo na República e os responsáveis no manto da impunidade. Então ela vai ao sabor de quem paga mais. Você falou em corresponder. Estou fazendo uma avaliação, uma análise rápida sobre essa correspondência. Você correspondeu, na sua opinião, àquele que votou em você nesses 4 anos como deputado federal? Foi difícil ser deputado federal? Muito difícil, muito difícil. Eu correspondi. E na política eu também tenho o mesmo sentimento que eu desenvolvia na Polícia Federal, né? Quanto mais complexa as situações, mais eu gosto. Quanto mais desafio, mais eu gosto. Quanto mais ameaça dentro do Congresso, mais eu gosto. Eu mesmo fui ameaçado no plenário da Câmara mais de uma vez, né? Ou quando eu dou um discurso bem pesado, quando eu vou para a tribuna, já um grupo de deputados fica apreensivo, né? Quem esse cara vai atacar hoje? Atacar, né? Vou falar a verdade, eles acham que eu vou atacar, né? Você não pode falar a verdade porque você está atacando, né? Então você não pode chamar ninguém de ladrão da República que você está atacando. Você não pode falar em corrupção que você está atacando, principalmente o governo ou as estruturas mofadas da política brasileira, né? Que você está atacando, né? Então, mas eu encaro isso com maior naturalidade. Ataque para os desonestos, né? E a verdade para os honestos, né? Isso. Então, isso é um binômio que dá para se entender muito bem, né, como funciona a política e como deve agir dentro da política brasileira. 6555, delegado protege, o delegado Protógenes.